Você já sentiu que estava preso em um problema e que estava, assim, quase impossível de resolver? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 3 passos para dissolver qualquer tipo de problema. Faz mais ou menos umas 3 semanas que o Lê, ele leu um livro, Dissolva o Problema, do Richard Dawkins. E daí ele falou, Ana, eu acho que você vai amar ler esse livro. Aí eu falei, tá bom, vou ler. E é um livro, sim, super pequenininho. Acho que se você escutar o audiobook dá umas 2 horas, assim, bem pequenininho mesmo. Um livro bem simples de entender. Um livro, assim, que traz lições, assim, que abriu a minha mente. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou contar pra vocês como esses 3 passos e como que eu apliquei na minha vida e o resultado incrível que eu consegui atingir. E ele começa falando no livro sobre as nossas crenças e como as nossas crenças, elas são assim, uma coisa super importante, e o jeito que a gente acredita nas coisas é o jeito que vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, aqui em casa eu tenho um forno que você tem que apertar e virar assim. E eu nunca conseguia. Eu já tinha feito mais de 50 vezes, todas as vezes, uma vez dava certo, outra vez não dava certo. E eu coloquei na minha cabeça que eu não conseguia ligar esse forno. E realmente eu não conseguia ligar o forno. Toda vez o Lê tinha que ligar pra mim. Um dia eu falei, mano, isso daqui é uma crença que eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, não é porque eu não consegui as outras vezes que eu não vou conseguir dessa. E só de mudar esse pensamento, eu consegui. Então vocês veem o poder de uma crença que a gente tem. Crença, ela vai se construindo porque a gente vai reafirmando ela, né? E ele fala sobre isso, como que uma crença pode influenciar nas decisões e no jeito que a vida se desenrola, né? Então tudo tá relacionado ao que a gente acredita ser verdade, né? Quando a gente fica olhando muito para esse problema, a gente consegue sentir esse problema no nosso corpo. Às vezes a gente fica com uma dor de barriga, às vezes fica com dor de estômago, o coração acelera, ataca a ansiedade na gente. Então, como passa muitos pensamentos na nossa cabeça, não tem como a gente ficar reparando em todos, né? Porque é humanamente impossível. Eu li uma vez num livro que passa mais de 10 mil pensamentos no dia na nossa cabeça. Então, o nosso corpo, ele vai funcionar como um mecanismo de feedback. Ou seja, através das sensações que a gente sente, das emoções, a gente consegue definir se a gente está tendo pensamentos mais positivos ou pensamentos mais negativos. Por exemplo, quando você está com ansiedade, você sabe que a ansiedade, ela é um pensamento negativo. Talvez os pensamentos que estão passando na sua cabeça não sejam tão positivos assim. Inclusive, vocês podem até procurar aí, a ciência fala, a medicina fala que a maior parte das doenças são causadas por causa de pensamentos não tão no equilíbrio, né? Não tão na normalidade. Às vezes você fica pensando muita besteira, e daí o autor, ele faz uma analogia da moeda. De um lado da moeda vai estar o problema e de outro lado vai estar a solução. E dessa forma, não tem como a gente resolver algo sem a gente olhar para o problema. E daí, quando a gente fica tentando resolver, fica tentando do nosso jeito fazer as coisas acontecer, a gente sempre fica olhando para o problema. A gente nunca vai para a solução, porque a gente sempre tá olhando para o problema. E quando a gente tá olhando para o problema, a gente desencadeia dentro da gente o sentimento de medo que a gente não vai conseguir, o sentimento de que a gente tem o problema, o sentimento de preocupação. Então, ele fala pra gente dar um tempo e fala pra mim, há quanto tempo que você tá tentando resolver esse problema? Já teve a solução que você tava esperando? E se o seu jeito fosse o melhor, você já tinha resolvido, fala pra mim. Só que quanto mais você olha para o problema, mais o problema ele vai ficar evidente na sua vida e menos solução você consegue ter em relação a ele. Não adianta você ficar fingindo que você não tem o problema, que senão você também vai gastar 2 vezes mais energia do que ficar olhando para ele. Muitas vezes a gente meio que desacredita, mas a gente tem uma visão tão limitada das coisas que tá acontecendo. A gente tem uma visão muito focalizada e às vezes a gente não confia. Eu não sei vocês, mas às vezes você pode confiar em Deus, pode confiar no universo, pode confiar no todo, em qualquer coisa. Na lei da atração, na lei da suposição, em você mesmo, tanto faz. A gente esquece que tem um poder muito, muito grande, que tem um olhar 360 que a gente não consegue ver, mas que tem uma solução muito mais rápida e muito mais fácil que a gente
talvez não consiga ver naquele momento. Mas fala pra mim, a maior parte das coisas que a gente já resolveu foi uma ideia que você teve quando você tava numa boa, foi alguma coisa que veio assim do nada, né? E tem uma coisa que ele fala várias e várias vezes, é que a gente não precisa saber o como, mas a gente tem que saber o que a gente quer e manter clareza sobre o que a gente quer na nossa mente e não ficar fazendo todo aquele processo. Eu vou falar pra vocês que teve uma época da minha vida que eu era concursada e trabalhava num posto de saúde. E eu trabalhava no posto e à noite eu fazia faculdade. Eu fazia faculdade em outra cidade e chegava em casa só meia-noite, mais ou menos. Então, na hora que eu acordava, eu já ficava pensando em todo o processo que eu tinha que fazer durante todo o meu dia. E isso tava gastando tanta energia, que um dia eu só queria ficar deitada no quarto, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria fazer mais nada, sabe? Eu tava ficando assim, eu não procurei um profissional na época, mas eu acredito que eu tava entrando até num processo depressivo. Então, se você ficar racionalizando com a sua mente lógica, o passo a passo do que vai acontecer, você vai gastar muita energia. Então só foca no resultado final. Vai te dar mais alívio, vai te dar mais calma. Você não vai ter que ficar pensando assim em todo o processo que você vai ter que passar, sabe? Porque isso eu vou falar pra vocês que já aconteceu comigo, desgasta demais a gente. Aí outro ponto que ele fala várias e várias vezes nesse livro é que a gente não tem que ficar contando os nossos problemas para os outros e nem para nós mesmos, né? Porque às vezes você tá ali no banheiro, mas você tá tipo rodando aquela historinha, ai, eu não sei o que, eu não consigo isso, ai, não sei o que, eu tô com problema financeiro. E daí você desabafa com um amigo, você vai lá na tua casa da tua mãe, você fala pra tua mãe, e ele fala pra gente não fazer isso de forma nenhuma. Às vezes a gente sente até aquele alívio, né? Só que a partir do momento que você tá falando daquilo, ele fala que você tá solidificando, você tá deixando o negócio mais firme. A nossa intenção aqui é dissolver todo esse problema, né? Mas ele fala também que se for com um profissional, por exemplo, um psicólogo, que vai saber direcionar você, você tem que falar. Por exemplo, você tá passando por algum problema que você tem que resolver alguma coisa jurídica, conversa com advogado, com pessoas que vão te ajudar de alguma forma. Não falar essas coisas só pra desabafar, pra você sentir aquele alívio imediato. Porque quando você faz isso, você tá entrando na escala emocional mais baixa, que é a do problema. Tem uma parte também que fala sobre uma pessoa que tem um problema financeiro. A pessoa vai pagar a conta em um dia no mês e ela fica pensando 30 dias no problema. Também tem um exemplo de um cara que sentia dor ao fazer o exercício físico. Aí ele ficava o dia inteiro pensando, só que ele ia fazer o exercício durante 1 hora só. Só nessas 1 hora que ele ia ter que sentir essa dor. Eu convido vocês, e eu também tô fazendo esse processo, de refletir, porque às vezes a gente tá pensando muito nesse problema, só que é um tempinho desse tamanho aqui que você tem que realmente pensar. E você fica carregando aquela bolsa pesada o mês inteiro, sendo que em 30 minutos você resolve isso. Aí você pode falar, mas o meu problema não tem nada a ver com isso, meu problema tem a ver com saúde. Ó, vou contar um exemplo da minha vida. Teve uma época que eu tava com muita dor de dente. Uma dor de dente assim que tava chata, insuportável. Eu sentia mais dor porque eu tava intensificando tanto aquilo. Aí eu acho que nem era tanto a dor, era mais o jeito que eu me sentia, sabe? Aí quanto mais eu dava atenção para aquela dor, parece que doía mais, sabe? E hoje em dia eu tento fazer isso. Quando tá começando alguma gripe, alguma coisa, eu tento reduzir ela que nem um grãozinho de areia. Começo a falar assim, ai, já tá melhorando. Nossa, tá melhorando. E realmente vai melhorando, porque a cabeça da gente, ela é muito foda. E daí, se o problema vir na cabeça, o que ele recomenda? Que você pare e pense. Será que é uma consequência do problema? Ou será que tem a ver com a percepção que eu tenho sobre o problema? E fazer esses questionamentos diários. E então o ponto principal do livro é falar que quanto mais a gente dá atenção para o problema, mais força ele tem. E quando a gente começa a mudar a perspectiva em relação a ele, ele começa a desaparecer, ele começa a meio que desfarelar. Então vamos lá para os 3 passos. O primeiro passo é reconhecer que você tem esse tipo de problema. Reconhecer e
não julgar o problema, né? Em vez de você lutar contra ele, você simplesmente vai aceitar. Parece uma coisa bem besta, mas a partir do momento que você começa a fazer isso, você reduz o impacto dele na tua vida, sabe? E se faz a pergunta, né? Qual que foi a última vez que você aceitou o problema sem tentar resolver ele de forma imediata? Que é um reflexo nosso, né? Tem um problema, nós tem que tentar resolver ele. O segundo passo vai ser você soltar o controle do seu jeito, que você estava tentando faz 10 meses, não deu certo. Então tenta uma coisa nova, uma coisa que é assim, simples, que você não vai ter que ficar muito esquentando a cabeça, sabe? Você vai ter que soltar o volante e confiar que tem uma força divina, que não sei o que você acredita, vai estar guiando você através de uma ideia, vai estar guiando você através de um livro, um vídeo que você vai receber. Vou contar uma história aqui bem rapidinha. Eu tenho uma vez que o meu cachorro, que ele chama Ursinho, que ele mora no sítio, ele escapou. Ficou 3 dias desaparecido. E minha mãe preocupada, e minha avó preocupada, não sabendo onde que ele tava, não sei o quê. Tipo, eu formei uma imagem na cabeça pensando, ele já voltou, ele já voltou, ele já voltou. Vocês acreditam que 3 dias depois o cachorro voltou? Não sabe onde que ele tava, mas ele voltou. Eu estava pensando que ele já tinha morrido, não sei o quê, pensando sempre no pior. Ele voltou pra casa, tá lá até hoje. Parece meio que um papo de doido, né? Mas é como se a gente estivesse pulando para uma realidade que esse problema não existe, já tá tudo feito, você não precisa mais pensar em solução, porque para que vai pensar em solução se eu já tenho tudo pronto, se eu já tenho tudo resolvido? Então eu não preciso resolver nada, porque já tá tudo resolvido. Esse é o segundo passo, soltar o controle, deixar que o universo, Deus vai dar o jeito dele e aquilo vai se resolver para você. Aí o terceiro passo vai ser focar no seu bem-estar. Você vai ficar de boa, você vai tentar ficar bem, você vai tentar fazer uma meditação, manter essas ilhas de paz por mais tempo no seu dia, né? Em vez de você ficar focado no problema, você vai focar no resultado. Você só vai ficar vendo o resultado final. Você não vai lembrar que você tem que passar por processo, você não vai lembrar de nada. Só o resultado final é o que importa. E também nesse terceiro passo, eu acho que é muito importante você fazer alguma meditação ou alguma coisa que te faz bem. Pra mim, eu gosto de fazer meditação e eu acho que uma coisa que ficou muito estereotipado é que quando você vai meditar, é você não pensar em nada. Pra mim, tá, gente? A meditação, quando você vai fazer a meditação, é você deixar como se fosse o problema ali na porta, você entra e você fica naquele ambiente de paz. Ou você pode estar em contato com a natureza, que é uma energia assim que não dá pra explicar, né? Mas é uma coisa que renova demais a gente. E minha meditação normalmente é aquelas meditação do YouTube que eu faço, que é guiada e que eu consigo me sentir bem depois que eu faço. E por último eu vou contar pra vocês também quando eu era adolescente. Eu nem tinha começado a faculdade, mas eu sempre falava pra minha mãe que eu ia morar sozinha. Eu não sabia como, porque eu não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha móveis, não tinha nada. E eu imaginava na minha cabeça que eu ia morar aqui em Marília. Eu imaginava, a mente da pessoa, que eu tava andando de ônibus e que eu tava indo pro meu trabalho, tinha uma casa super legal, super top. Depois que eu terminei a faculdade, até esqueci disso aí. Vocês acreditam que um dia eu vim pra Marília morar sozinha, aí depois que eu morei com o Lê, né? E vocês acreditam que um dia que eu imaginava na minha cabeça, que eu tava andando de ônibus, eu falei, mas eu tô vivendo tudo aquilo que eu imaginava na hora que eu ia deitar na minha cama quando eu era adolescente? E eu fiquei tão feliz. Gente, tem tantos outros relatos que eu tenho pra contar pra vocês, só que em outro momento, se vocês acharem interessante, eu falo pra vocês. Tem coisa em relação a dinheiro, coisa do canal também, sabe? Aí eu quero saber de vocês que estão assistindo até aqui nesse momento do vídeo, qual desses 3 passos que você acha que é mais difícil incorporar na vida? E qual deles que você já aplica na sua vida sem você nem saber de nada disso, de problema, de solução, de nada disso? Então, só recapitulando, o primeiro passo é você aceitar que você tem esse problema e aceitou, fica num estado neutro. Deixa ele que nem um grãozinho de areia, sabe? Bem pequenininho, neutraliza ele. Tá aí, beleza. Segundo passo,
você vai soltar o controle. Essa parte aí não é tua, não é você que vai fazer isso aí, tá? Isso aí é o que você acreditar e a tua fé que vai fazer. O terceiro passo é você vai ficar tranquilex, numa boa, de boa, vai fazer sua meditação, você vai entrar em contato com a natureza, você vai visualizar na tua cabeça o que você quer e vai ficar só olhando para o resultado final. Não vai ficar vendo todo o processo. E vocês viram, né, que mesmo sem saber de nada dessas coisas, eu já praticava isso desde quando eu era criança. Então é isso, gente. Toda quarta-feira eu vou tentar trazer aqui no canal uma reflexão de um livro, alguma coisa que tem me ajudado na minha vida, e eu vou falar para vocês que esses conhecimentos têm me ajudado muito, 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 muito. Tô tentando aplicar isso, sabe? Porque às vezes não adianta a gente ficar botando um monte de coisa na cabeça da gente, sendo que a gente não aplica, né? Então vamos botar em prática. Vou pedir para vocês que gostaram desse vídeo, curte bastante, compartilha, deixa um comentário, nem que for um coraçãozinho aqui para ajudar o canal, tá? E lembra, gente, que vocês têm um poder tão grande, tão grande, tão grande dentro de vocês. Eu acho que você não tá ligado nesse poder top que você tem. É que nem eu já falei isso em alguns vídeos atrás, mas tinha uma meditação que falava que tem um monte de carro. Os pensamentos são os carros e os problemas são os carros. Os carros tá passando toda hora. Se você entrar dentro de um carro desse, você vai estar dando poder para ele. Só deixa os carros passar, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!